pessoal, seja bem-vindo ao canal Dinamizando Ciências. Eu sou a professora Luciane e nessa aula iremos estudar sobre o sistema nervoso. A sobrevivência dos seres vivos depende de sua capacidade de perceber o ambiente e produzir respostas a ele. Dessa forma, perceber informações do próprio corpo também é fundamental para a manutenção da vida. O conjunto das estruturas responsáveis por perceber e interpretar os estímulos ambientais é o sistema nervoso. Esse sistema também coordena as funções mais complexas do nosso corpo, como, por exemplo, o pensamento, os sentimentos e a capacidade de aprendizagem. Nesta aula, iremos compreender a organização do sistema nervoso, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso simpático e parasimpático. Pessoal, então, sabemos que o sistema nervoso é formado pelos neurônios. E os neurônios nada mais são do que células que constituem o tecido nervoso. Este tecido, por sua vez, é sensível, com funções de responder a estímulos ambientais e conduzir informações rápidas às diversas partes do corpo, como nos músculos e nas glândulas. Então, é o sistema nervoso que é responsável em espalhar isso por toda a parte e mandar para o cérebro a informação e transformar isso em reação. Então, gente, nesse esquema, nós vamos perceber o seguinte, que o sistema nervoso ele é organizado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aqui, o sistema nervoso central, ele, por sua vez, é dividido em encéfalo e medula, tá? Então, a parte da medula e a parte do encéfalo constitui o sistema nervoso central. Isso tudo está localizado onde? Na cabeça, na parte do crânio dos seres humanos. Vou falar um pouquinho então do encéfalo, só para a gente organizar as ideias. Então, o encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Sendo que no tronco encefálico vocês vão encontrar o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, nessa chave aqui, vocês percebem exatamente qual é a constituição do sistema nervoso central, né? Então, ele tem duas partes, estou destacando novamente, o encéfalo e a medula, sendo que o encéfalo é subdividido em três partes, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Onde está localizado tudo isso? Então, aqui na figura, vocês vão ver agora isso. Ó. Então, ali o crânio direitinho, parte do cérebro, né? A parte que fica mais acima da cabeça. O cerebelo fica aqui atrás, próximo da nuca, onde nós temos também a medula espinal. O sistema nervoso, além do central, também é dividido no sistema nervoso periférico. O periférico ele envolve os nervos cranianos, 12 pares, os nervos raquidianos, 31 pares, e as terminações nervosas, que seriam todos os nervos do final dos membros superiores e inferiores, dos dedos, né, dos pés ali, das mãos, enfim, as terminações nervosas. Nós iremos estudar separadamente cada organização dessa do sistema nervoso. Então, vamos iniciar o estudo aqui no sistema nervoso central. Então, como nós vimos no slide anterior, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. Ele possui cerca de 1,4 kg nos adultos. Está localizado na caixa craniana, na cabeça. É dividido em três partes, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Como a gente viu, então, o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula.
Como vocês podem observar, aqui nessa imagem está representado exatamente o encéfalo. Então, toda essa região aqui, ó, é o encéfalo. Eu posso dizer que é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. Então, é aqui que ocorre todo o mecanismo de integração e controle desse sistema. Ele é formado, mais uma vez vou destacar, pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Qual é a função respectiva aí do cérebro? Qual é a função do cerebelo, do tronco encefálico? Se eu perguntar para você, você já vai me dizer, o cérebro, professor, é para pensar, né? É ali que a gente pensa, que a gente aprende, raciocina. A gente até brinca com as pessoas, né? Tu não tem cérebro, teu cérebro é do tamanho de uma caixa de fósforo, né? E tal. Mas então, o cérebro é localizado na região do encéfalo. Ele é extremamente importante, porque ele é o órgão mais volumoso. Então, aqui na figura, no desenho, ele está representado com este rosa mais clarinho, justamente para você perceber como ele é maior, né? Então, ele divide-se em 2 hemisférios. Tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E apresenta uma superfície cheia de pregas, como você pode perceber aqui. É encarregado de receber informações, processá-las e elaborar respostas que coordenam os movimentos voluntários do nosso organismo. Então, ele recebe essas informações de frio, de calor, de medo, né? E aí logo em seguida o corpo já tem uma reação contra esses estímulos. Também é responsável pela memória, pela aprendizagem e pela linguagem, todos os nossos desenvolvimentos aí cognitivos. Costuma-se dizer que o cérebro ele é dividido em 2 partes. Então temos a parte do córtex, ok? Aqui você pode perceber que é essa região mais externa, então, córtex, e a região interna. O córtex seria a substância cinzenta, onde estão localizados os corpos neurais, ou seja, neuronais, os neurônios. Então, os neurônios estão localizados mais nessa região cinzenta aqui por fora. A região interna é conhecida como a substância branca, a região mais branca aqui, então, onde estão localizados os dendritos e os axônios, ou seja, as ramificações dos neurônios, onde ocorrem as sinapses, que seriam as transmissões das informações nervosas ao cérebro. No cérebro também encontramos a região do tálamo e do hipotálamo, que estão presentes na região inferior do cérebro. O tálamo é responsável pela reorganização dos estímulos nervosos. Ele organiza todas essas informações para que ocorra uma percepção maior, ou seja, uma consciência sobre a reação. Então, quando você recebe uma alfinetada, você vai receber informação de dor e é o tálamo que organiza essa informação, esse estímulo que você teve, para você ter uma percepção de dor, ter uma consciência de que a perfuração da agulha, da espetada ali, realmente dói. O hipotálamo é o regulador da homeostase corporal. A homeostase seria o estado de saúde, de perfeita harmonia e funcionamento dos sistemas. Dentre as coisas que o hipotálamo regula para atingir essa harmonia, estão a temperatura, o apetite, o balanço hídrico, que está relacionado com a quantidade de absorção de água do seu próprio organismo, e o controle da hipófise e de outras glândulas responsáveis pelos hormônios que são liberados no seu organismo, no seu corpo. Bom, e o cerebelo? Então, o cerebelo também faz parte do encéfalo, né, dessa região aqui craniana, e ele está abaixo do cérebro. E ele serve também para coordenar os movimentos dos músculos.
bem como o controle do equilíbrio e da postura do corpo. Então, quando uma pessoa se sente um pouco tonta ou se bate essa região ali, ela perde o equilíbrio e ela pode realmente cair. E por fim, para completar nós temos o tronco encefálico, que serve como se fosse um receptor, ou seja, um suporte para armazenar e para segurar o cérebro e o cerebelo. O tronco encefálico ele é responsável em coordenar as funções vitais e involuntárias, como o controle dos batimentos cardíacos, a respiração e os movimentos peristálticos, que seriam o movimento de engolir, o movimento ali da digestão, né, que são movimentos involuntários. E ele é dividido em 3 partes, que seriam o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo, por exemplo, ele atua na recepção e na coordenação de contrações musculares e na postura corporal. Já a ponte, ela mantém a postura do corpo, o equilíbrio e o tônus muscular. E o bulbo tem maior controle sobre os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios e os de engolir, que aí estão relacionados com os movimentos peristálticos que eu já mencionei. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. A medula espinal, ela compreende os cordões nervosos, pois ela é um cordão que fica alojado dentro da coluna vertebral, cujas vértebras conferem uma estabilidade à medula e protegem contra os choques mecânicos, ou seja, contra os movimentos que nós realizamos aí durante o dia a dia. Ela possui 2 funções principais, que é elaborar respostas simples, rápidas e involuntárias para alguns estímulos e servir de via de comunicação entre os órgãos do sentido e o encéfalo. Dela vão partir 31 pares de nervos, chamados nervos raquidianos. Então, eles descem por dentro das vértebras, né? Aqui, então, você está vendo os ossinhos da vértebra, eles acabam passando por aqui, chegando até o cóccix, que seria o finalzinho aqui da coluna. A medula espinal, ela recebe informações de diversas partes do corpo, né? Já que ela passa por dentro da coluna vertebral, então ela recebe todas as informações, as reações, estímulos de todas as partes e envia para o encéfalo, para ele fazer a releitura dessas informações e em seguida transformar isso em ação. Pessoal, outra coisa muito importante que eu quero destacar nessa aula é a presença das meninges. O que são as meninges? Às vezes a gente ouve as pessoas falarem: estou com meningite, o médico falou com uma inflamação, e tal, o que é isso? Onde está localizada a meninge? Por que eu estou falando dela neste momento quando estudo aqui o sistema nervoso central? A meninge, elas são 3 camadas que revestem o cérebro. Então, revestem o cérebro com o objetivo de proteção. Então, são 3 camadas. Então, as 3 camadas das meninges são chamadas dura mater, aracnoide e pia mater. São proteções do cérebro, para que não tenha um impacto diretamente aí com os ossos, né? Com o osso, com o crânio. O crânio protege, mas a meninge amortece a queda, digamos assim. No impacto, ela faz toda a proteção. Ver o sistema nervoso periférico. Então, a gente já viu todo o sistema central, agora vamos ver o periférico. O periférico, ele compreende todo o sistema nervoso, nervos, gânglios nervosos, terminações nervosas, que se encontram em todas as partes do corpo. Então, os nervos nada mais são do que fios finos formados por vários axônios de neurônios que são envolvidos por tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central. E destes
para as regiões corporais. Desses nervos, nós temos 12 pares ligados diretamente ao crânio e 31 pares ligados à medula espinal. E os gânglios? Que são os tais gânglios nervosos? São aglomerados de células nervosas que são encontradas no sistema de nervos centrais, assim. Então, são centros de nervos. Por exemplo, debaixo das axilas, próximos ali das glândulas sudoríparas, a gente tem os gânglios nervosos, que também fazem conexão aí nessas regiões. Então, eles nada mais são do que aglomerados de corpos celulares. As terminações nervosas captam o estímulo do meio interno ou externo e os levam para o sistema nervoso central. Então, ficam na pele, por exemplo. São todas as terminações nervosas de todo o corpo. Então, toda a pele apresenta terminações nervosas para captar esses estímulos, mandando para o cérebro e ter uma reação, então, em seguida. Periférico, assim como o sistema nervoso central, também se divide. Se divide em sistema nervoso voluntário, onde tem ações conscientes, como andar, falar, pensar, movimentar, fazer própria corrida, caminhada, tudo que se faz, tudo que se move, tudo que se tem consciência que está fazendo, faz parte do sistema nervoso voluntário. E a outra seria o sistema nervoso autônomo. Aí eu tenho todo o controle inconsciente da digestão, os batimentos cardíacos. Ninguém diz bate coração e o coração bate. Não, não é bem assim, né? Então é uma coisa inconsciente. Ele faz sozinho, autônomo. Então toda essa parte ocorre por causa do sistema nervoso autônomo, que pertence ao sistema nervoso periférico, tá? E aí, o sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático. Então, galera, rapidamente, a diferença, ou melhor, o que é sistema nervoso simpático e o que é sistema nervoso parasimpático? Uma diferença básica, por que a denominação simpático e parasimpático? Simpático porque esse sistema nervoso ele é responsável por preparar o organismo para responder a situações de estresse e emergência. Você está precisando de energia para uma corrida, para praticar esporte, qualquer coisa assim. Então, mas a sua alimentação você fez de manhã, tal, já está próximo do meio-dia, você já está com pouca reserva de energia. Então, nesse momento, quem é que vai atuar ali? O sistema nervoso simpático, porque ele vai preparar o organismo para responder àquela situação de emergência, ou seja, de estresse, porque você não tem alimento e você precisa de energia para completar, para chegar no seu objetivo. Então, neste caso, para conseguir preparar o organismo para isso, o sistema nervoso simpático ele aumenta a frequência cardíaca, o coração vai acelerar mais, com isso vai aumentar a pressão arterial, vai liberar adrenalina, vai contrair, relaxar músculos, dilatar os brônquios, dilatar as pupilas, aumentar a transpiração, a pessoa vai suar mais, né? Tem gente que diz assim, nossa, tô muito tempo sem comer. Meu Deus, tô até suando frio se eu não for comer agora. Meu Deus. Então, isso está acontecendo porque o teu sistema nervoso simpático está tentando ser simpático, está preparando o teu organismo para conseguir superar esse estado de emergência. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é responsável por fazer o corpo retornar a um estado emocional estável, a ter a calma, além de controlar algumas situações, ações do sistema, enfim, como a respiração. Mas, para isso, então, ele vai voltar a controlar a frequência cardíaca, vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir a adrenalina, vai diminuir a quantidade de açúcar no sangue, controlar o tamanho da pupila. Então, é um equilíbrio. Não, digamos assim, é necessário que o nosso sistema nervoso tenha uma parte simpática e uma parte
parasimpática, para que tenha a homeostase, o equilíbrio do funcionamento do sistema nervoso. Mas calma, calma, gente, não fiquem nervosos, a aula já está no fim. Então, agora se acalmem, né? Respirem, relaxem, toma uma aguinha, vai lá, volta, assiste tudo de novo e presta atenção para que a aprendizagem ocorra. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e até os próximos vídeos.